A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amados. Hoje nós vamos estudar juntos sobre os desigrejados. É uma moda que está pegando agora, não é certo, é herética também, né? Mas vamos embora ver. Mas antes vamos escutar a vinheta, né? E nesse tempo você pega a sua Bíblia e se quem puder, dê aquele joinha e compartilhe com os irmãos. Amém, amados? Então vamos lá para a vinheta. É nós aí, ó. Os desigrejados, né? Como estamos falando agora, os desigrejados é uma corrente que está surgindo muito grande agora, inclusive em 2020 o IBGE fez uma pesquisa, está aumentando muito, muito. E nós vamos aprender o que é o desigrejados e por que acontece isso, ok? Então, desigrejado, o que é o termo desigrejado? É usado para definir cristãos que, embora mantendo a sua fé, ela tem a sua fé, mas se desliga da igreja como templo, denominações e hierarquias. Ela não gosta nada disso, ela se afasta. Também denominado por muitos como os evangélicos genéricos ou evangélicos sem igrejas, né? São denominações que as pessoas dão a esse tipo de desigrejados. A princípio, essa pessoa continua sendo um cristão. Sim, um cristão autêntico, mas sendo que não vai aos templos. Mas com o tempo, amados irmãos, a pessoa ela vai esfriando. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui para vocês. Vamos imaginar quando você vai fazer um churrasco, né? Você coloca na churrasqueira carvão, acende ele e ele já vai ficar bom quando tiver aquelas brasas, né? Tiver aquelas brasas, a gente coloca a carne. Mas você pega uma brasa daquela e tire ela dentro do braseiro. O que é que vai acontecer com ela? O que é que vai acontecer? Ela vai deixar de ser brasa para tornar-se um carvão. E o carvão para fogo nada adianta, quer dizer que ele esfria. E pelo contrário, ele começa a sujar a mão. Então por isso que é bom, irmãos, nós estarmos sempre congregando. E nós vamos ver aqui também por que eles não congregam e por que é bom congregar. Vamos para ver se é bíblico ou não. Isso é importante, nós temos esse debate. Apenas mesmo um pedaço de carvão simples, deixando claro, tá? O movimento reflete fica desvinculado à estrutura tradicional. Muitas das vezes, né, ela é motivada por experiência traumática. A pessoa teve uma experiência traumática dentro da igreja, seja lá com quem seja, mas teve um movimento traumático e ela prefere se afastar. Ou crítica de lideranças. Liderança às vezes faz uma certa crítica ou uma palavra mal colocada, né? E a pessoa já não está na palavra, aí já tudo é motivo, né? Desejo de um modelo de comunhão mais simples. Às vezes a pessoa quer uma coisa mais simples. Tem igrejas que é cheio de um bocado de coisa, a pessoa já está cheia de muitas coisas, né? Então, e tem pastores que inventam um bocado de coisa lá, denominações, e a pessoa já está cheia disso daí, né? E fuga e abusos espirituais e financeiros. Tem igreja aí que abusa realmente de coisas espirituais, abusa de coisas financeiras, que fica forçando a pessoa a fazer certas coisas, né? E discordância de política e teologia, né? Discorda de determinado tipo de política do pastor ou da igreja, e ela se afasta porque a ideia dele é para a igreja, que não está errado, é para pregar a palavra de Deus. Ou então da teologia, às vezes mal colocada ou mal interpretada, e isso faz a pessoa se afastar. Ou se desligar como sistema eclesiástico. Pessoas que não amam a igreja atualmente, irmãos. Essas pessoas que se afastam é porque realmente ela não tem amor à igreja, não sente aquela vontade, aquela determinação, porque quem ama luta, quem ama persevera, né? Agora, geralmente busco uma espiritualidade autônoma, né? Quer ser autônomo, sou espiritual, mas quero ser autônomo, só eu e Deus. Ou se reúne em pequenos grupos caseiros, se reúne em determinados grupos
caseiro. Não estou dizendo que é célula, estou dizendo também que é PGM. É pessoa independente. A célula e PGM é uma coisa muito boa, né? Mas há um perigo de muitas, já havia muitas células, muito PGM se afastarem por falta de liderança lá, por falta do pastor não acompanhar, por falta de doutrina e aquele grupo se afastar da igreja. Por isso que muitas denominações não aceitam esse tipo de reunião, né? Agora, eles focam muito na igreja primitiva. Eles dizem que a igreja primitiva era assim, não tinha igreja. Na verdade, não é bem assim. Atos começou, aí nós vamos ver o acompanhamento direto aqui, de decorrer do programa de hoje, nós vamos ver agora. As críticas comuns dos igrejados, bora ver. A teologia da prosperidade, isso afasta muito, irmão. A teologia da prosperidade, tem gente que já está cheio, está de saco cheio desse negócio de teologia da prosperidade. E a valorização excessiva de templos luxuosos. Tem templos que são muito luxuosos, a pessoa vê, para que isso daí, que estão precisando de hospitais, estão precisando de creche, estão precisando de escolas, precisando de pessoas de necessidade, passando fome, né? Tem gente que fica enojado disso, né? E sem ter trabalho e sem ter o trabalho social. Tem igreja que tem a igreja luxuosa, na verdade eu não sou contra que seja, mas tem a trabalho social, como na igreja que eu estou, tem um trabalho muito bom com a creche, né? Inclusive aqui em Blumenau, a creche daqui ela é referência. Então as igrejas têm que tratar sobre isso. Fala muito de política no culto, irmão, tem que se afaste porque fala muito de política. Porque uns gostam do A e outros gostam do B. Uns são de direita, outros são de esquerda, outros são do centro. E eu tenho pastor que fica falando, insistindo, tendo que votar nisso, não sei o que, tem gente que se enoja. E foi feita também uma pesquisa no BGE, aquela mesma que eu falei de 2020, 2022, muita gente já se afastou devido à política. Eu mesmo já fui bloqueado por alguns pastores devido à política. Eu tenho minha posição pessoal, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho a minha opinião. Eu acho que você tem a sua, o pastor tem a dele, o outro tem a ele. Nós temos que respeitar, né? E bloqueou. Eu já vi pai e mãe brigando a respeito de política, filhos, aí tudinho. Então, bora, irmão, quer falar de alguma coisa, quer discutir alguma coisa, discute sobre a vida de Jesus, que é uma coisa muito boa para o nosso entendimento. Agora, tem empresa também, eles reclamam que visam só o dinheiro. E também uma coisa que eu acho importantíssimo, é que eles observam muito sair dos igrejados, são os maus testemunhos dos irmãos e da liderança geral da igreja. Irmãos, tem irmãos e tem liderança que verdadeiramente não dá bom testemunho, né? E a pessoa se afasta. Não estou dizendo que justificando a saída dela, mas está explicando quais são os motivos. A minha ideia aqui é explicar quais são os motivos, né? E vamos embora ponderar, isso é muito importante. Agora, 3 fatores que levam os jovens, principalmente evangélicos, a se afastarem. O modismo, sabe que é moda agora, né? Então a pessoa deixa devido à moda, ou a falta de compromisso com a igreja e com eles próprios, né? E aí também a igreja, compromisso com eles. Eu vou dizer uma situação que aconteceu comigo, eu gosto muito de dar testemunho de mim, que no meu primeiro ministério eu preguei uma igreja que estava parada, estava fechada, problema de escândalos que aconteceu, né? Aí fui para lá, para a igreja, lutei, meu primeiro ministério inclusive, não tinha membros, tinha 1 ou 2 pessoas, e eu consegui colocar cerca de 30 a 40 jovens e adolescentes lá dentro. Meus cultos eram de 30 a 40 jovens na quarta e no domingo. Eu fazia até vigília com eles, né? Vigília até chegar às 6 horas da manhã. No interior é uma coisa muito mais fácil de trabalhar, né? Com os jovens. Então eu trabalhava com eles. Aí chegou o presidente da convenção, olhou para a igreja e me chamou a atenção assim: Paulo, presta atenção. Você tem que trabalhar com adulto. Jovem não dá lucro para a igreja. Você está escutando o que eu estou falando, irmãos? Jovem não dá lucro. A igreja é cheia, 30, 40 pessoas. Hoje eu tenho 12 anos de ministério. Todos eles devem estar casados, que no interior o pessoal casa logo, né?
Então, quer dizer, tudo casado, tudo já estava dentro da igreja, com filho, tudinho, e a pessoa, tem pessoas que só visam o dinheiro, só viva o momento, né? E também outro motivo é a falta do aprofundamento bíblico. A pessoa que se afasta, porque não tem aprofundamento bíblico, ou a igreja não é aprofundada no estudo bíblico. Isso é verdade. Tem várias denominações aí que é só dinheiro, que é só oba-oba, só oferta, só dança, só pula-pula, só grito. É importante isso. O que Deus fala sobre os desigrejados? Vamos embora ver em Hebreus 10, 25, vou fazer só um resumo aqui para não ficar muito longo. Exorta a não deixar de congregar, vendo a igreja como um corpo de Cristo. Olha aí, um corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, fala também, é essencial para o crescimento espiritual do amor e as obras. O amor aos irmãos, o amor à igreja, o amor à palavra, né? Biblicamente, a igreja é um corpo vivo de Cristo, tornando-se isoladamente incoerente. Irmãos, um corpo pode ficar longe da cabeça, a cabeça pode ficar longe do corpo. Então, irmão, é uma incoerência muito grande, né? Já que é falado que em relação à igreja, né, que é a esposa, então há contradições em relação a isso, essas pessoas que fazem isso. Agora, a comunhão e o crescimento. O ambiente da igreja é descrito como um local de aperfeiçoamento, ajuda mútua e o amor, realização de projetos de Deus. Então, irmãos, a gente estando na igreja, aquela comunhão, aquele crescimento, aquele aperfeiçoamento, aquele amor, aquela troca de experiência, isso é muito bom, rapaz. Agora, todos sabemos que nós temos defeitos, né? Somos humanos, embora a igreja tenha falha, como membros têm falha, a própria igreja em si, né? Através do seu membro tem falhas, mas tem falha porque nós somos humanos, nós temos que tentar. Você está vendo alguma coisa errada? Ore, primeiro momento, ore antes de tudo e converse com o seu pastor, dê sua opinião, isso é muito importante, né? O amor de Cristo pela sua noiva, ela é imenso, aqui no caso a igreja, né? É o padrão da restauração, é focado na separação do mundo, nós temos que estar separados do mundo, irmãos. E uma forma prática de nós fazermos isso através da igreja é muito mais fácil. Não estou dizendo que é o único caminho, não estou dizendo que você em casa não pode fazer isso, perfeitamente você pode fazer isso daí, mas é muito mais difícil e com o tempo você vai esfriando, porque não tem quem compartilhe ideia, não tem quem compartilhe conhecimento, né? E vamos ver na parte da liderança e da ordem. A Bíblia estabelece pastores para governar, né, e cuidar da igreja, o que contradiz o individualismo, a ser pastor de si mesmo. A pessoa que não vai, ele é pastor dela mesma. Engraçado isso, né? Em resumo, a Bíblia enfatiza a permanecer na comunidade local, que é a congregação, como parte de uma vida cristã. Sabemos que o desgaste relacionado leva a pessoas a tornar-se desigrejadas. Eu sei que na igreja, às vezes, a pessoa se desgasta muito, né? Com muitos motivos, N motivos, vou enumerar aqui, tá? Mas lembre que o alvo é Cristo. Deus está trabalhando com você, às vezes a pessoa que não deixa ser trabalhada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os desigrejados não deveriam buscar novos caminhos para ser igreja, ao invés de abandonar. Irmãos, se você não se sente bem numa igreja por qualquer motivo, em vez de você ficar desigrejado, procure uma outra da mesma denominação ou outra denominação. Eu não sei, não estou dizendo que é para você fazer isso, mas você não se sente bem naquela igreja, às vezes acontece, mas a gente não se sente bem em alguma coisa, ou o pessoal não se sente bem com a nossa presença. Em vez de você ser desigrejado, procure uma outra igreja da mesma denominação ou experimente outra denominação com estilo diferente ou com o mesmo estilo, sem problema nenhum. Jesus, né, ele manda evangelizar, mandou fazer discípulos, mandou repreender, batizar e disciplinar. Isso é importante, irmãos. É importante nós estarmos nisso aí. E você sozinho é difícil fazer tudo isso aí. Você vai disciplinar você mesmo, você vai evangelizar a si mesmo. É difícil, né? A liderança da igreja foi instituído o corpo ministerial. Para isso precisa de organização. Essa organização, então, é chamada igreja. Essa denominação. Para concluir o nosso vídeo aqui, é um vídeo curto mesmo, eu não faço vídeo longo, porque tem pessoas que se cansam,
né? Mas vamos ver a conclusão. Os desigrejados são decepcionados e feridos. É por isso que ele deixa a igreja, né? Explica, mas não justifica. Ele critica muito o sistema religioso. Eles são convictos da sua própria teologia. Eles são informais e folgados, não querem cumprir regras, não querem cumprir nada, eles são independentes, eu e Deus me entende, e é isso aí, vamos embora. E também motivos virtuais, através da internet, através de vídeos, né, e pessoas, eu resolvo isso aqui, então como é que a pessoa ela vai ser batizada, como é que ela vai participar da ceia, né? E as igrejas aí que pregam pela televisão, pregam umas coisas bizarras, né, na maioria delas. Agora sim, a pessoa está doente, a pessoa está impossibilitada de ir, a pessoa está em um lugar onde não tem igreja, a pessoa está alguma coisa assim, tudo bem, vamos embora lá, é um complemento, a internet é um complemento. Não façam isso aí uma regra de fé e prática, né? E também existem os semi-igrejados, como é a pessoa que vai só nas festas, só no dia dos pais, no dia das mães, no Natal, são semi-desigrejados. Irmãos, espero que eu tenha ajudado a vocês mais do que complicar, né? A minha ideia é ajudar, esclarecer algum assunto. Se você tiver algum assunto, mande para mim, mande para o meu e-mail, você mande para o meu zap ou converse comigo e nós estamos aqui, né? E eu quero agradecer que cada vez está aumentando o número de membros, cada vez o número de visualização, cada dia aparecendo mais. E graças, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus e a vocês também. Amém, amados? Então vamos orar, amados. Oremos. Amadíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Transforma cada dia o nosso coração. Tira aquilo tudo que não pertence, Senhor Deus, à nossa vida, Senhor Deus, à nossa vida cristã, Senhor Deus. Limpa o nosso coração. Faça nós sermos mais servos. Ajude-nos a ajudar mais na igreja, Senhor Deus. Nos ensina a aprender mais a sua palavra. Nos ensina a ter mais paciência. Nos ensina a ter mais amor. Nos ensina, Senhor Deus Pai, a compreender as pessoas, deixarmos mais de julgarmos, termos ajudando as pessoas, Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando aqui, embora eu esteja com deficiência nas pernas, que eu não posso andar, mas eu estou fazendo a minha parte, que cada um pode fazer a sua parte de maneira também diferente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, amados? É isso aí. Não esquecendo de deixar aquele like bacana, né? No vídeo que você está vendo. E se você puder compartilhar com outra pessoa, amém. E amanhã estaremos de novo, sempre com um assunto diferente. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.